Na minha primeira fala, eu já quero deixar bem claro aqui, que eu sou convicto de que se a palavra de Deus não for a primazia de uma igreja, aí eu me refiro a uma igreja local, essa igreja vai minguar. Ela vai morrer espiritualmente. Estou convicto disso. Se os pastores tirarem a Bíblia do púlpito e os membros concordarem com isso, a igreja vai acabar. Assim como eu falo aqui na igreja, né? A Europa, que foi talvez o berço do protestantismo, talvez não foi. Avivamentos aconteceram na Europa. A Inglaterra provou de um grande avivamento. Irmãos, eu não sei se vocês já leram livros sobre avivamento, ou se já viram palestras sobre avivamento. É uma coisa tremenda. Às vezes o avivamento acontece com uma simples pregação da palavra fiel. Um homem de Deus fiel, abrindo a Bíblia, falando à igreja, e a igreja tendo ouvidos para ouvir aquilo que está sendo dito, amando a palavra de Deus, uma igreja que ama, que está ali, quer ouvir a palavra de Deus, tem o coração queimando para ouvir a voz de Deus. Daqui a pouco as pessoas começam a chorar, algumas pessoas vão embora impactadas, daqui a pouco ímpios querem ouvir o que está acontecendo naquele lugar, eles chegam, ouvem, se convertem. Pastores com frieza espiritual começam a ter a alma aquecida. Membros áridos começam agora a ser encharcados com o Espírito Santo. Muda tudo, irmãos. O avivamento não é regeneração. Nós já somos regenerados. E os regenerados passam por frieza espiritual. Isso acontece na nossa caminhada cristã. Mas o avivamento ele vem para sacudir o crente. Agora imagine, a Inglaterra provou de um avivamento. Quem roubava não roubava mais, quem furtava não furtava mais. Pastores que tomavam dinheiro da igreja se arrependeram, não tomavam mais. Pastores em adultério abandonaram a amante, se consertou com Deus. E começou. Abandonos de pecado, vida de santidade. Porque nós erramos, nós pecamos, mas o avivamento é uma obra que somente Deus pode realizar numa igreja. E a Europa provou disso. Mas como é que está a Europa hoje? Como eu disse aqui para os irmãos da minha igreja, tem igrejas que viraram bares, boates. Tem igreja que só está lá para você visitar, virou museu. Aí você vê, olha a igreja que fulano de tal pregou no púlpito dela, mas não tem ninguém lá mais. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma referência hoje na pregação, ele não é da nossa denominação, mas ele é uma referência. E ele consegue transitar em várias denominações. A gente também precisa aprender a fazer isso, né? Ele vai para a Assembleia de Deus, ele é bem aceito na Assembleia. Ele vai na Batista, ele é bem aceito na Batista. É óbvio, na Presbiteriana ele é bem aceito, né? Ele disse o seguinte, olha, quando ele chegou no Canadá, ele viu uma igreja com uma placa do pastor da igreja, o título de doutor, provavelmente é um doutor em teologia, tem um doutorado, só que aquela igreja só tem culto de 3 em 3 meses, e não tem mais de 20 membros. Olha como está a igreja no Canadá. Eu conheço uma igreja no Canadá que sobrevive bem, que é a igreja de um pastor chamado J. Carson, que é um dos maiores teólogos vivos hoje. Mas ele prega a palavra lá. Ele não se corrompeu com as ideias que têm dominado igrejas e pastores e teólogos hoje, que eu vou citar algumas ideias aqui, que têm destruído as igrejas, que têm destruído os pastores, porque o meu desejo é que as nossas igrejas sejam cheias de crentes de verdade e de pastores fiéis à palavra de Deus. Olha, o meu chamado é para ser pastor de igreja. Eu creio que Deus me chamou para isso. Eu não busco ficar famoso, não busco cargos burocráticos. O meu chamado é ser pastor de igreja. Mas eu sei que tem irmãos que têm chamados, um chamado de Deus específico, até mesmo para as coisas burocráticas, para entrar, não deixar as víboras tomarem a nossa denominação.
deixarem homens fiéis na liderança para que eles não venham mudar as coisas que a gente crê, que aconteceu em muitas igrejas. As víboras entram e elas vão galgando grandes títulos nos seminários, batistas, presbiterianos, viram líderes das denominações, presidentes das convenções, mas com o intuito de acabar com uma igreja reta, conservadora. Eles querem trazer as ideias do mundo e muitos têm conseguido. E eu oro a Deus para que daqui saiam pessoas que não deixem isso acontecer. Principalmente na igreja local. Eu ouvi de um pastor mais experiente, uma vez ele disse assim para mim: olha, Léo, o maior testemunho que a gente pode dar que a nossa denominação é de Deus, olha isso, é quando alguém entra numa igreja batista local e vê que a palavra de Deus é pregada fielmente ali, eles vão dizer: é isso que é uma igreja batista? É o máximo a igreja batista. Esse é o maior testemunho que a gente pode dar da nossa denominação. É a pessoa entrar num culto de uma igreja batista e ver: olha, eles são referenciais. Uma vez eu entrei num sacolão, e eu estava de bermuda e chinelo. Eu ando assim, de chinelo e bermuda, não sei os pastores, colegas ali, se usam calça e havaiana. E entrou um homem, se eu não me engano é da Deus e Amor, né? A Deus e Amor, normalmente você está todo emperequetado, né? Calça até o pé, normal deles. E o sobrinho dele, que estava na bancada, que também é da Deus e Amor, eu acho que é um presbítero lá, falou: aí tio, ele é pastor batista. Eu nem falei nada. Aí ele olhou para mim e falou: pastor batista? Então é bom de Bíblia, porque batista é bom de Bíblia. Eu falei: vou ficar até quieto. Vou ficar até quieto. A gente não pode deixar entrar no nosso meio pessoas que não são da Bíblia. Ou pastores que não amam mais a Bíblia, não pregam mais a Bíblia. São até bons em abraçar, em beijar, em rir, se divertir, mas não tem mais Bíblia. A gente não pode perder esse testemunho. A palavra de Deus é primazia para a gente, sempre foi. Eu queria aqui abrir no primeiro ponto. Nessa minha primeira fala, eu não vou expor um texto bíblico, eu vou deixar isso para a segunda fala depois do intervalo. Tá bom? O tema dessa minha primeira fala é a responsabilidade pastoral na pregação. Esperar o carro do som passar. Foi. O primeiro tema da palestra dessa manhã é a responsabilidade pastoral na pregação. Mas, pastor, não tem muitos pastores aqui, mas tem os membros. Por isso que eu falei com a irmã Ana, traga os membros. Eles que escolhem os seus pastores, não é? É eles que vão fiscalizar o púlpito, né? Pastor, o pastor de lá virou herege. O que faz? Tira ele. Vai deixar herege no púlpito? Tira ele. Não deixa o herege no púlpito. Então serve para pastores e serve para os membros também, tá? Então eu queria pontuar aqui alguns erros que destroem a pregação e a igreja. Pastores, os membros. O primeiro erro, eu destaquei aqui, o humanismo. O que seria o homem no centro? Quando as mensagens e as pregações do pastor que tem ali o ministério da palavra, ele prefere mais falar sobre os homens do que de Deus. Motivar os homens, colocar o homem no centro. E nós vemos isso nos louvores, nas pregações, nos aconselhamentos. Tem até um irmão aqui na igreja hoje, eu não vou citar o nome dele, que uma vez, na antiga igreja dele, ele dizia que o pastor levava a Bíblia, mas ele lia Augusto Cury, o que é um bom psiquiatra. O Augusto Cury é um bom psiquiatra, mas Augusto Cury não pode, os livros do Augusto Cury não podem tomar a Bíblia num culto, irmãos. Deixa Augusto Cury para você ler em casa, aprender um pouco mais sobre a mente humana,
Mas não traga Augusto Cury. Você pode citar algumas falas, mas não abrir Augusto Cury. Esse irmão está aqui, ele está me olhando, ele é prova disso. Ele cansou, depois, mas de novo Augusto Cury, saiu. É Bíblia. Então, cuidado, não coloque o homem no centro das pregações. E a tendência da igreja a gostar dessas mensagens é muito forte, porque acalenta o ego, nunca tem confronto, nunca tem exortação. As pessoas sempre saem rindo, sempre saem felizes com a palavra de Deus causa chateação nas pessoas, isso é normal na palavra. Jesus chateou gente pregando, isso é normal. Se você nunca é confrontado numa pregação, não é a palavra de Deus que está sendo pregada ali. É outra coisa. Se você sempre sai bem, sempre afaga seu coração, você sempre ouve os pregadores que só falam para afagar seu coração. Está errado, desliga a TV, troca, ouve outro. Sempre sai com um coraçãozinho levinho. Não é a palavra esmiuça a penha. Não a penha ali não, penha, perdoa, pedra, rocha. Esmiuça a rocha. Vocês acham que eu nunca ouvi uma pregação que me confrontou, não? Aí é uma mistura de ódio e amor. Às vezes o semblante muda, mas quem já é mais experiente já sabe, não muda não, semblante, não muda não. Fica aí, porque é Deus falando, não muda não. Aguenta aí, coração. Eu não estou aqui para ser afagado, não. Eu estou aqui para ser confrontado também. Agora, um pastor que ele coloca o homem no centro, não vai ser assim. Outros pastores agora transformaram as igrejas, elas estão lotadas numa escola de profetas, entre aspas. Preste atenção, eles pregam 5 minutos e o resto é só profetada. Tem um aí muito famoso, é meu xará, chamado Leonardo também. Eu não vou dar o sobrenome dele não, para ninguém procurar. Ele vai no banco, ele pega, ele revela CPF, revela o nome. Uma vez eu olhei, como eu disse para a igreja aqui, porque às vezes eu tenho a difícil tarefa de ouvir e ler porcaria. E depois eu tenho a difícil tarefa de tirar as porcarias do meu coração. Quando é uma porcaria muito ruim, muito baixa, tu até não é muito influenciado não. Agora eu costumo dizer, agora quando é herege é inteligente, irmãos. Gravem isso. Herege é inteligente. Herege tem poder de mudar a mente de uma pessoa. O herege tem poder de fazer a pessoa nem crer mais na Trindade. Ele é inteligente, ele sabe. O herege tem poder até mesmo de fazer você desacreditar de Deus, porque ele é inteligente. Eu vou usar um termo aqui, eu peço que vocês me perdoem. Mas eu preciso usar um termo. Uma vez falaram do Edir Macedo para um filósofo. O filósofo, ele era católico, ele não tinha controle da sua própria língua, né? Me perdoe. Abre essa exceção. Está filmando, né? Eu não sei então se eu falo porque está filmando. Ele falou assim, o Edir Macedo não é falso profeta não, irmãos. Vou falar ou não vou? Ele, falso profeta, normalmente é muito inteligente. O Edir Macedo é um falso bosta. Paulo usa essa expressão quando ele escreve aos Filipenses, né? Está esterco, traduzido para a gente, esterco é mais pesado que esterco. Então eu vou falar, Edir Macedo é um falso esterco, agora entenda da maneira como você quer. Porque só cai na dele quem é bobo, né? Agora, herege é inteligente. Então, eu tenho a difícil tarefa, às vezes, de entrar no herege, deixar as palavras do herege entrar. Aí depois eu tenho a difícil tarefa de tirar aquilo de mim. É doído. Mas nesse caso aqui, desses da profetada, eu tenho que ver, eu tenho que saber o que está acontecendo por aí. E eu vi uma vez ele dizer o nome da pessoa, olha, você aí. Abre no livro de Mateus. Você vai ver seu nome. Mais ou menos assim, ele disse, não, meu nome não é Mateus não, errou, como errou, o profeta errou. Não, lê agora o capítulo tal, no versículo tal. Quando ele leu, apareceu lá, e João, não sei o quê. Ele, meu Deus, meu nome é João. Eu falo, como é que esse cara acertou o nome? Ou ele é um picareta, ou ele tem algo estranho ali. A igreja, ó.
Gente na janela, gente na porta, gente no chão, gente sentado no altar, porque não tem lugar, assim, ó. Aí num debate com um pregador, o pregador disse para ele: homem, se você pregar a palavra na tua igreja, ela esvazia, por isso tu não prega. Porque tem igreja que esvazia quando a palavra é pregada. Porque ele já juntou um monte de pessoas para aquilo, para ver show, para ver profetada. E aí chega com a palavra, muda o sistema todinho, as pessoas vão falar: não venho mais. Agora é 1 hora de palavra e não tem uma revelação. Ó, vai embora. Aí vão procurar outro profeta por aí. E normalmente são profecias de chave, de empresa, que vai ganhar, que vai não sei o quê. Enche, lota. Um outro erro que todo mundo sabe aqui, a teologia da prosperidade. Não deixe essas teologias estarem no púlpito da igreja de vocês. Converse com o pastor de vocês. Não precisa nem ser grosso, não. Só conversa, às vezes você ganha ele. Indique bons pregadores para ele. Não deixe ele entrar nisso, não, na teologia da prosperidade, que também lota a igreja. Uma outra teologia, e eu peço para vocês também fiscalizarem, a teologia do coach. Pastor não é coach. Não deixa de ser um outro tipo de humanismo. Sempre falando de vida sentimental, de vida emocional. Cuidado, isso é coach. Mensagens motivacionais. Sempre com Davi, as pedrinhas que derruba gigantes. Eu estava fazendo um gabinete com um homem, ele estava num seminário para ser padre. Ele tem vindo aqui à igreja. Eu não vou falar quem é não, porque ele é bem novo. Algumas pessoas aqui nem conhecem. Acho que ele veio 2 vezes só. E fez um gabinete para mim e falou: eu estudei para ser padre. Ele estava falando, estava ouvindo você pregar, eu estou ouvindo, estou gostando muito de ouvir você dizer. Ainda tem um catolicismo muito dentro dele, né? Mas graças a Deus ele conseguiu enxergar algumas coisas. Ele fala assim: mas meu coração está queimando, eu ouço e meu coração tem alguma coisa aqui. E ele é coach. Ele não é padre, ele não terminou o seminário. Ele dá palestras por aí. E eu conversei com ele: eu não tenho nada contra coach em empresa. A empresa precisa de coach. Eu disse para ele: eu tenho contra pastor que é coach. Ele: eu também. E ele é coach. Aí ele começou a me contar de alguns pastores que ele trabalhou junto, lado a lado. Não vou nem contar as coisas que ele me contou. Mas normalmente é sempre visando público, dinheiro, e as pessoas vindo só para ouvir algo que possa elevá-la. No humanismo, Deus não está no centro, é o homem. É isso. A mensagem na igreja cristã tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica. Um outro erro é chamado de relativismo. Pastores que não creem mais em uma verdade absoluta. Isso existe. Isso aqui eu não estou inventando, não. Isso existe. Eles vêm, agem como pastor, falam como pastor, mas não creem mais numa verdade absoluta. Eles relativizam tudo. Normalmente são pastores liberais. Olha, pastor liberal não é aquele que libera os membros para usar brinco. Isso é absolutamente normal. O pastor liberal é o pastor modernista. O que significa isso? É um pastor que vem seguindo o espírito da modernidade, influenciado pelas revoluções que aconteceram, influenciado pelo iluminismo, e ele vem sendo influenciado. Ele não crê mais na verdade. Ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Para ele, a Bíblia é livro de homem, mas ele não pode falar, porque senão ele perde o emprego. Já vi testemunhos da igreja luterana falando sobre isso. Alguns pastores que recebem do Estado, em alguns países. Olha, eles não creem na ressurreição literal de Jesus, mas eles pregam sobre a ressurreição. Mas eles não creem. Tem a história de um pastor chamado Abraham Kuyper, que ele veio de um seminário liberal e ele deixou de crer nas coisas essenciais da fé. Ele não cria mais nessas coisas.
A igreja percebeu. Você sabe o que a igreja fez? Entrou em campanha de oração pela conversão do pastor. A igreja orando, esse cara não é crente, esse cara não crê, esse cara não... E a igreja orando. As irmãs passavam na porta, pastor, estamos orando. O Espírito Santo fez a obra, ele passou a crer, amou a Bíblia, amou a pregação, mudou tudo, virou primeiro-ministro da Holanda. Homem cheio de Deus, escreveu um monte de livros que influenciam a gente até hoje. Defensor da frase, não existe nenhum lugar do mundo, nenhum metro quadrado que Cristo não diga, é meu. Olha como mudou. Mas aquilo ali foi uma obra especial de Deus, muitos morrem assim. Não creem na volta de Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, não creem nisso. Não creem em milagres. E, em última instância, não creem nem que Deus existe. Estão falando de Deus. Eu conheço um teólogo que está quase chegando aí, está beirando aí. Mas na igreja fala sobre sonhos, fala da história de José, de Abraão, como José foi resiliente, como José... Aí o povo gosta, tem que ser resiliente, tem que ser mesmo, é óbvio. Mas são mensagens que ele usa para não dizer ou não demonstrar o seu ceticismo. Às vezes precisa de alguém com perspicácia para notar, olha, esse cara, existem tópicos que ele não toca. Por que ele não toca nos tópicos centrais? Por que em nenhum momento esse pastor, ele adora Jesus de verdade? Por que em nenhum momento esse pastor confronta o espírito da época? Nenhum momento ele faz. Por que ele sempre conta a história? José, Abraão, Davi, por que ele sempre faz isso? Aí é necessário chegar para ele e ser específico. Seja assim, ó, pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele vai dizer, qual? Você diz, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, literalmente, com um corpo que dá para tocar, abraçar, e ele subiu aos céus, literalmente, e vai voltar literalmente? Seja específico. Porque se você falar, pastor, você crê na ressurreição, ele pode dizer, creio, mas ele não crê na ressurreição como a gente crê. Ele crê na ressurreição como se os apóstolos sentiram a presença de Jesus. Isso foi altamente psicológico, um efeito psicológico. Aí eles falam da ressurreição e tudo mais. Tem uma história que aí eu não sei se é verdade. Eu ouvi um teólogo falar sobre ela, sobre um teólogo chamado Bultmann. Eu tenho as obras de Bultmann em casa. E Bultmann não crê, não é muito dado aos milagres. Ele acha que muita coisa na Bíblia é mito. Mas eu ouvi, na época em que eu estudava no seminário, professor falando, e eu não vou dizer o nome dele, porque se ele estiver errado, ele está lascado, ele vai ouvir, que o Bultmann, mesmo não crendo, ele servia a ceia com lágrima nos olhos. Agora, vai entender, se ele não crê, por que ele chora na hora de servir a ceia? Por causa da fraternidade. É tudo uma visão social, unidos, o amor crescendo, mas Cristo não ressuscitou literalmente, não mandou sobre as águas. Ou então para disfarçar. Essas coisas têm matado as igrejas, foi essas coisas que mataram as igrejas na Europa. Estão querendo matar as igrejas nos Estados Unidos, estão querendo matar as igrejas no Brasil. Eu quero citar aqui um debate que eu vi, e eu trouxe o livro para vocês. Esse debate ele foi transcrito, está nesse livro aqui, ó. O Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade? O Jesus dos Evangelhos. Porque hoje na academia não tem cético que defenda que Jesus nunca existiu. É óbvio que ele existiu. Todos eles acreditam na existência do Nazareno, que ele andou em Jerusalém e tudo mais. Mas eles não creem no Jesus dos Evangelhos. Porque o Jesus dos Evangelhos andou sobre as águas, multiplicou os pães, curou, ressuscitou Lázaro, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Então o debate é do William Lane Craig contra o John Dominic Crossan. Debate. 2 teólogos. Os 2 foram para o seminário.
Os dois vieram de igreja. E agora? Um crê que os evangelhos falam a verdade sobre Jesus e ponto final. E outro crê que é mito. Os dois foram para o seminário. A igreja enviou os dois. E está aqui. Esse debate tem na internet também. Olha a ficha técnica do Dominique Crossan, que é o cético aqui no caso. Só que ele fala de Deus, irmãos. Ele fala de Deus. Talvez você nem perceba que ele não crê. Eu vou achar a ficha técnica dele aqui. Olha só. Primeiro, a ficha técnica do William Lane Craig, que é o crente, tá? Tem 2 doutorados e é crente e ama Jesus. Ele tem um doutorado em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e outro doutorado em teologia pela Universidade de Munique. Cara fera. Um dos maiores debatedores que eu vi na vida, um dos maiores defensores da fé cristã. Agora, olha a ficha técnica do John Dominic Crossan. É um dos membros cofundadores do Jesus Seminar, Seminário de Jesus. É um dos membros cofundadores. Além de ter sido um dos seus diretor desse seminário. É também presidente da seção do Jesus Histórico da Sociedade de Literatura Bíblica. Obteve doutorado em teologia na Maynooth College, na Irlanda. Seus estudos pós-doutorais, ele fez pós-doutorado. Concentraram-se na área de pesquisa bíblica no Instituto Bíblico Pontifício em Roma e em pesquisa arqueológica na École Biblique, em Jerusalém. Crossan tem lecionado, ou seja, dado aula, em diversos seminários na região de Chicago. Esse homem tem dado aula nos seminários de Chicago, que crê que isso aqui é mito. Só que ele fala de Deus, e aí o Craig, incomodado com aquilo, porque a linguagem do Dominique no debate era de um crente. E o Craig sabia que ele não cria naquilo. Aí o Craig falou, eu preciso fazer esse cara vomitar que ele não crê, para o povo ver que ele não crê. Aí, olha a pergunta do erudito em filosofia, William Lane Craig. Dominique, me responde uma coisa. O Dominique disse, diga, senhor Craig, no debate. Você acredita que Deus existia na era jurássica? Dos dinossauros, né? Ele, não estou entendendo porque você está me fazendo essa pergunta. Não faz sentido, ele não faz, então eu vou ser mais específico. Você acredita que Deus existia antes da humanidade surgir, Dominique? Aí ele teve que dizer. Ele disse não. O que o Craig quis demonstrar? Ele acredita que Deus é um produto da mente humana. Então ele fala de Deus por causa do ponto de vista do religioso que está ouvindo ele sempre nos seminários. Então ele fala de Deus, mas ele não crê. Ele crê que Deus é um fruto da criação da mente humana. Aí o Craig falou, pronto, revelei quem é ele. Ele não crê. Mas ele fala de Deus. Vocês estão vendo? Sabe por que a igreja mingua? Porque se o cara está ali, ele é um ator. Ele não crê naquilo. Ele não vai amar Jesus, ele não vai amar o evangelho, não vai nada. A igreja vai, ó. E como que a igreja vai levantar? Irmãos, a igreja levanta com pastores fiéis, irmãos, que tem o ministério da palavra. Mas se esses meninos de 18 anos estão sendo levados para os seminários onde esse cara dá aula, e centenas do tipo desse cara dão aula, como que esses meninos de 18, 19, 20 anos vão sair desse seminário? Vão sair com fogo no coração? Vão sair amando Jesus? Ou vão sair duvidando de tudo? Aí como eles vão pregar na igreja? Como é que eles vão abrir a Bíblia na igreja? Eu tenho mais quantos minutos? Vê, por favor, para mim. É até as 3, 4 falando? Quem tem o cronograma aí, por favor? São
10h28. A irmã está mandando eu ir embora. Eu vou. Eu vou embora. Se deixar... Olha, tem como distrair uma igreja e se manter ali tempos. Eu começo fazendo uma gincana muito divertida com os membros. Eu não. Se eu fosse ele, né? Assim, eu genérico, não eu. Se eu fosse o Dominique e tivesse recebendo 20 mil de salário pastoral, 25 mil, 30 mil, não que ele receba isso, porque ele está mais na academia do que na igreja, tá? Professores ganham bem também, né? Recebe isso aí também. Professores de universidade, né? Eu faria uma baita de uma gincana, uma alegria, uma festa com os irmãos, dava presente para os membros e um abraço aconchegante sempre. Ia estar todo dia na casa de um e de outro e tudo. E a igreja já ia estar lá. E eu falava sobre José, falava sobre Abraão, falava sobre Ló, mas acreditar que Deus destruiu Sodoma, não, nem ia tocar nesse assunto. Eu tenho mais um ponto aqui, eu termino a primeira fala para a gente tomar mais um café. Agora, o terceiro ponto é mais delicado. E eu peço a Deus que eu não seja injusto aqui e não humilhe ninguém, não é minha intenção humilhar ninguém. Eu refletindo do que eu falaria, eu não poderia deixar esse ponto passar. Talvez para a gente seja o ponto mais importante hoje, para a gente aqui. Talvez. Olha agora, o terceiro e último ponto dessa primeira fala. Dos erros que estão destruindo a pregação e a igreja. Esse é o terceiro e último. Pastores sinceros, preste atenção. Pastores sinceros, mas que não levam o menor jeito para o ministério da palavra. E agora? É um homem humilde, é um homem bom, é um homem de Deus, ele crê em Jesus, ele crê em Deus, ele crê que a palavra é inerrante, inspirada por Deus, ele espera a vinda de Jesus, ele vai estar no céu. Mas ele não leva o menor jeito para o ministério da palavra. E como eu disse, o ministério da palavra pertence ao pastor da igreja. Quem está funcionando aqui, Wesley? Põe para mim 1 Timóteo, por favor. Tá bom. 1 Timóteo, capítulo 3. Dê uma olhadinha. Pode olhar aqui no telão se não quiser abrir. Olha Paulo orientando Timóteo, um jovem pastor. Para Timóteo, quando ele for levantar presbíteros, bispos, pastor, a mesma coisa, pode se defender isso. Há espaço para essa defesa. Olha o que ele diz. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esse pastor sincero, que eu citei aqui, eu não tenho agora... Engraçado, eu ia falar agora, eu não tenho nenhum em mente, aí começa a aparecer. Aí vira mentira, começa a surgir. Ele pode ser irrepreensível, ele pode ser marido de uma só mulher, ele pode ser moderado, sensato, respeitável, como está no texto, como todo pastor tem que ser. Hospitaleiro, mas olha agora, qual é o outro ponto? Qual é? Apto para ensinar. Se ele tiver todos os outros pontos, mas se ele não tiver esse último aqui, não dá. Não tem como. Vou continuar. Olha o 3. Não deve ser apegado ao vinho. Pastor, não fica bebendo por aí, enchendo a cara, não. Um pouquinho? Até pode.
Eu optei, eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. Não sei amanhã, mas até hoje eu optei por fazer isso. Mas eu não vou julgar. Eu sei que não é, eu não posso ser injusto e nem ir contra a minha consciência. Deus nunca condenou um pouco de vinho. Aliás, Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das frequentes úlceras. Eu sei que tem teólogos que defendem que não era um vinho alcoolizado, mas hoje estão dizendo, esses caras não sabem de nada. É óbvio que era. Eu optei por não usar, tá? Nem coca eu estou podendo mais. É água e suco. Não deve ser apegado ao vinho. Não pode ser o quê? Violento. Tem pastor que é coronel, né, da igreja, quer ser coronel. Mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Também não pode ser apegado ao dinheiro. Se ele for apegado ao dinheiro, ele vai destruir a igreja, né? Não, quero 90%, 80%. Só pensa em dinheiro. A gente tem que pensar em almas, né? Olha o versículo 4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha o versículo 6. Não pode ser recém-convertido, cuidado com quem ordena. Toma cuidado das igrejas com quem vai ordenar. Se converteu com 18 anos, foi direto para o seminário. Aí em 3 anos ele está formado. É neófito ainda. Não é porque terminou o seminário que tem que ser, não. Segura ele. Deixa ele passar uns 10 anos ainda na fé aí. Tomando umas pedradas do capeta, do diabo. Espera, ele vai ganhar corpo. Vida espiritual. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça. Também ele vai ser soberbo. Pode ser. E cai na mesma tentação que o diabo caiu. Olha o 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. É tudo isso aí. Só que ele precisa ser apto para ensinar. Se ele não for, ele pode ser tudo isso aí. É um excelente crente. Homem de Deus. Mas o pastor, ele tem que ser o quê? Apto a ensinar. Vamos ver a lista dos diáconos no versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Tem a ordem para os diáconos aqui? Sejam aptos a ensinar. Tem essa ordem para os diáconos? Não tem. Mas para o bispo, tem. É um ponto que diferenciou. Tem pastores que seriam bons diáconos. É um diácono ordenado. Vocês estão entendendo isso? Você olha e vê, esse homem é muito bom. Mas ele não consegue manejar de forma que deveria, ele não teve o preparo para isso. Como um teólogo do século XVI dizia, orar e labutare, orar e trabalhar. No texto, orar e trabalhar. Voltar no texto, ler de novo, voltar, ler de novo, pesquisar, ler de novo. É a tarefa. Quando os apóstolos instituíram os diáconos, ele disse, olha, é necessário para que a gente se dedique no ministério da oração e no ministério da palavra. Isso requer muita dedicação, irmãos. E tem membros da igreja que olha para o pastor, não quer ele como pastor. Quer que ele haja como diácono. E se ele não agir como diácono, para esses membros ele não serve. Porque ele já tem a ideia, tipo assim, não, o pastor tem que agir assim, eu não sou diácono, eu sou pastor. Cuidado com isso também, porque aí vai estragar o pastor vai falar, não vou nem mais estudar nada, agora serei um bom diácono para eles com o título de pastor.
É um problema ou não é um problema isso? Sim ou não? É um problema. Olhem aqui. Pastores sinceros, mas que não levam o menor jeito para o ministério da palavra. 1. Abrem o texto, mas não falam do texto. Falam do cachorro, dos filhos, das esposas. Mas fica evidente para a igreja que não tem Bíblia. Eu tenho um primo que às vezes ele chega atribulado lá em casa. Atribulado, ele é de outra denominação. Eu vou falar, ele é da Nazareno. Ele chega atribulado às vezes. Ele fala, eu não aguento, cara, eu não aguento. O que houve? Meu Deus, o cara abriu a Bíblia, saiu da Bíblia, foi para outro canto, voltou, falou do cachorro, eu peguei a Bíblia e fui embora. Aí ele diz assim, eu quero palavra, do jeito dele. Minha alma está sedenta, Léo. Aí ele fala, eu estou morrendo. Eu quero palavra, o cara fala do cachorro dele, eu não aguento. Peguei minha Bíblia e saí de lá. A vida fala, rapaz, seja mais paciente. Às vezes nos 10 minutos está ruim, nos 20 minutos, mais 30 minutos de sermão ele fala alguma coisa. Aí eu vou ficar esse tempo todo para ouvir uma coisa, pô. É muito engraçado, cara. Quero palavra, estou morrendo. O pastor não pode abrir o texto bíblico e falar do cachorro. Aí ele abre o texto, lê o texto e vai embora, não fala mais, some, fecha a Bíblia. Não tem mais texto. Ninguém mais sabe para onde ele foi. Fala, meu Deus, ele abriu Paulo em Atenas e agora está falando dele na rua dele. Conversando com a vizinha. E Paulo em Atenas, o que houve lá? O que Paulo falou? Como é que ele confrontou os filósofos, os poetas? Ninguém sabe. Falta manejar bem. Segundo erro deles, ainda dentro desse tópico. Pastores que não ligam para a oratória. A dicção é péssima. Eu lembro eu fui para uma igreja. Eu fui convidado para pregar lá na igreja. Irmãos, eu juro, desde o início do culto eu não entendia nada que o pastor falava. Eu não entendi nem quando ele me chamou para pregar. Eu não sabia que era comigo que ele estava falando. Não, a dicção dele não era boa. Dá para ir treinando isso. Você vê que os membros ficam assim, não sabem o que fazer, não entendem o que ele fala. Quando ele acabou, não entendi nem a bênção apostólica no final. E às vezes é difícil chegar e conversar, né, e chamar. Talvez seria o certo, né, mas é difícil você chegar e chamar, olha, por que o senhor não treina um pouquinho mais falar? Tranca o quarto, fala no espelho, tenta melhorar. Vai na fono, né? Tenta melhorar, você trabalha com a fala. Você trabalha falando. Vocês sabiam que tem culto, quando eu vejo que minha garganta não está boa aqui, eu canto baixinho, porque eu gosto de cantar alto. Eu estou na igreja, eu quero cantar alto. Mas às vezes a minha voz não está boa, e eu tenho que, na hora do louvor, cantar baixinho, porque eu não quero minha voz falhando, e às vezes eu sinto que ela já não é mais a mesma. Estava até conversando com o irmão da igreja, falei, eu acho que eu vou ter que diminuir a intensidade um pouco, porque senão não sei se eu chego, né, aos 50. Estou com 36, estou longe. Os dois já passaram dos 60 ou não? Tem 36, idade para ser meu pai. Meu pai tem 62. Eu fico pensando, e minha garganta com 60, como é que fica? Eu fico pensando, será que eu vou ter que diminuir agora a minha... Aí eu fico pensando, como é que eu vou falar baixinho e com dinâmica? Eu não sei. Eu não posso perder a minha voz. Então tem que ter um zelo. Eu tomo água, só tomo água natural. Não bebo água geladona, não bebo em casa, só água natural. Veio um pastor colega meu pregar aqui na jornada, inclusive ele que falou desse tema, não fui eu. E é óbvio que eu não ia ouvir a mensagem dele para falar igual a ele, eu ia estar roubando aqui. Deixa ele lá, vou trazer a minha. Está no YouTube dele, o pastor Áquila Cabral, ele é pastor da PIB de Muriaé, um grande amigo meu, um grande colega. E a gente fez uma recepção muito boa, porque
pastor tem que ser bem tratado também. Não é o tema, mas tem que ser, né? Ele tem que ser bem tratado. Aí as irmãs fizeram uma mesa para ele só lá. Aí se tem irmão que vê, quer tratar o pastor. Tu já viu os católicos tratando os padres? Até beijo na mão dá. E alguns são ruins, hein? Eu ia brincar com o Andrei, nem vou. O Andrei era católico. Aí ele ficou, caramba, que tratamento, cara. Ele não esperava que ele ia chegar, e um outro amigo meu também que veio, aí ele estava lá na sala, aí quando ia começar a jornada, ele falou assim, Léo, tu me dá 5 minutos para eu aquecer a minha voz? Não deixa ninguém ficar aqui na porta não. Eu falei, pode deixar, eu fechei, estava ele lá, tomara que ele não veja isso aí. Quem faz isso mas ele é músico também, ele sabe como aquecer a voz, porque ele é um baita de um profissional na música também, né? E eu sei também como é. Eu estudei, quando eu era novo, eu estudei na Vila Lobo, né? Tinha que ficar nami, 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 nananana, nami, 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 nananana, nami, 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 nananana. Eu falei, meu Deus, eu quero tocar só o violão, eu quero também. Era obrigado, eu tinha que ficar lá. Bim, bem, bom, bem, bim, bom, meu Deus. Eu aprendi, eu só não faço isso, né? Eu fico com vergonha. Eu falei, será que ele está fazendo isso mesmo ou ele está orando? Eu deixei para lá, mas eu acho que ele estava aquecendo a voz. Mas eu dei, e é muito bom. Está zelando pela voz dele. Então alguns não ligam. Eu não entendo nada que o cara fala, dicção péssima. Eu até pensei, eu falei, como deve ser para os membros dessa igreja toda semana para ouvir esse cara pregar. Ninguém entende nada. Vão ficar pelo amor à igreja. E a igreja bem vazinha. Falei, às vezes é só um jeitinho, é só uma coisinha ali que arruma, um dente que arranca, alguma coisa ali que vai. É necessária essa dedicação, irmãos, porque nós trabalhamos com a fala. Um outro tipo, são pastores que sempre têm a dicção boa, mas sempre falam de forma sonolenta, sempre. Então, irmãos, Jesus estava no barco. Aí Pedro veio e andou. Mas Pedro afundou. Irmão, aí já está um olhando para a direita, outro para a esquerda, outro batendo o pé, falando que o louvor estava até bom, mas sempre quando vem a palavra eu não aguento ele. Aí tem que suportar o cara 1 hora falando assim. Às vezes até temas sobre a paixão, a ressurreição de Jesus, temas que tocam a alma. Ele estava lá, aí Jesus, o sangue derramado. Aí, né? Aí tu fica, meu Deus... A igreja vai minguando. E o cara, meu Deus. É difícil, eles não levam jeito para a coisa. É bom treinar a oratória, isso é bom. Eu cansei de trancar meu quarto sozinho. Eu tinha meus 19 anos, 20 anos, e ficava falando sozinho. E imaginava que tinha gente me ouvindo lá, e eu treinando. Eu sei que o Espírito Santo usa, mas ele quer dedicação também para isso. Terceiro e último ponto, dentro desse ponto, que é de pastores sinceros, mas que não levam o menor jeito para o ministério da palavra. Alguns desses ganham a igreja no afeto, nas visitas, e ainda estragam a igreja quando chega um novo pastor disposto a trabalhar no ministério da palavra. Porque a igreja agora prefere os afetos e não a palavra. Isso acontece de verdade. Os membros acostumaram tanto com um pastor diácono, ou com um pastor recepcionista, ou com um pastor que mais visita do que estuda, que mais faz. E os membros tiveram aquilo ali como o formato de um pastor verdadeiro. Mas o formato de um pastor verdadeiro, quem diz é a Bíblia. Não são os irmãos. Porque ele fala,
Poxa, o pastor tal abraçava de uma forma tão calorosa, esse só aperta a mão. Irmão, não é o ministério dele abraçar de forma calorosa. É bom que faça, mas se não fizer, se ele tem a palavra, amém. Se ele se dedica para isso, amém. Porque ele passava a noite toda embalando cestas básicas. Irmãos, às vezes no ministério de plantação de igreja, eu sei que o cara tem que fazer. E só tem ele está juntando gente, a igreja está sendo plantada. Mas não é a função do pastor fazer isso, irmãos. Porque ele ia na feira, pegava a fruta, trazia, fazia. Esse aí não faz. Meu Deus, cuidado com isso. Não vai matar o cara que quer pregar a palavra, se dedicar a isso. É óbvio que está dentro da função pastoral. A visita, a oração, o aconselhamento. Ser hospitaleiro. Abraçar os irmãos, sim. Ser amigo de membro, sim. Porque eu sei que tem pastor que fala, eu não sou amigo de ovelha. É um besta. Outros sofreram na mão de ovelha, aí não é besta não, aí eu retiro a minha palavra, é porque às vezes sofreu, tem que lidar com um trauma e ir melhorando. Tem uns que fazem isso porque é besta, tem outros que fazem isso porque estão traumatizados com algumas coisas. Mas a função dele não é embalar a cesta básica, não é ir na feira, a função, não. É pregar a palavra, ver os doentes, cuidar da igreja, apacentar, guiar. Aí chega o pastor e se estraga. Aí quando vem um outro que é do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia quer, aí ele fala, ele não faz. Tinha que estar embalando a cesta com a gente. A igreja precisa torcer. Tem gente de várias igrejas aqui, inclusive tem gente daqui também. Tem que torcer para dizer, tomara que o pastor chegue aqui e mude e pregue a palavra para a gente. Eu fui numa palestra de um dos pastores hoje, que é talvez um dos maiores conhecedores hoje da nossa denominação no mundo, que é o pastor Mark Dever. Um dos maiores, hoje em dia, conhecedores da nossa história, da nossa tradição, da nossa denominação. Alguns pastores saem do Brasil e preferem até visitar a igreja dele, a Capitol Hill, né, a Igreja Batista, dos Estados Unidos, do que fazer pós-graduação. Prefere ir para lá fazer uma pós-graduação com ele, do que entrar numa academia, universidade, né? Fazer pós-graduação. Eles preferem ir lá ver como o Mark Dever fala do ministério pastoral ou do diaconal, como tem que ser. Ele é muito conhecedor sobre isso. E o Dever veio no Brasil, eu fui lá, ele falou para os pastores, e pastores de outras denominações também foram ouvir um pastor batista, que é o Mark Dever. E ele conta quando ele chegou na igreja dele, foi o primeiro ministério dele, ele está lá até hoje no primeiro ministério, acho que já há 30 anos. Ele disse que pegou uma igreja muito velha, né? De muitos senhores, não tinha jovem, não tinha nada, só ancião na igreja. E ele chegou bem novo ali. E a igreja fez uma reunião com ele, uma igreja grande, linda, antiga e histórica, mas vazia, e só tinha senhores. Ele falou, tem alguma coisa de errada. Aí houve uma reunião, as senhoras e os senhores, os anciãos, né, reuniram com ele e disseram assim, olha, nós te escolhemos para ser pastor aqui. A nossa igreja sofreu muito com os pastores que passaram por aqui. Nós sabemos o que a gente quer. Nós sabemos o que pode dar vida à igreja. E a gente pede para você, Mark, por favor, pregue a palavra para a gente. Ele ficou, cara, nunca isso aconteceu. E ele até contou algo que a gente começou a rir, que aqueles velhinhos disseram para ele, e a gente pede, não fique todo dia indo no hospital ver a gente não, que a gente adoece toda semana. Porque se você fizer isso todo dia, você não vai pregar. Vem e prega. Ele, é claro que eu ia visitar os velhinhos que estavam doentes, é óbvio, ficou doente, eu vou lá. Mas é interessante que eles falaram, nem precisa, só estuda e só prega, porque a gente não aguenta mais ouvir ladainha. Hoje a igreja está assim, ó, jovem, criança, adolescente, é velho, é adulto, e a igreja é uma referência no mundo todo. Também 30 anos para o cara, né? Não é uma obra que se realiza assim. Mas me chamou a atenção porque os velhinhos tiveram essa... Sabe por quê? Passaram por muita coisa, viram muitos pastores, viram muitas formas de pastorear. Tem igreja que já tiveram 20, 30 pastores.
Então os irmãos estão calejados, tem membros fundadores ali. Eu acho que não dessa, né? Porque essa tem 180 anos que eu estou falando, ou mais. Mas filhos de membros fundadores. Então eles viram muita coisa. Então, irmãos, eu peço que os pastores preguem a Bíblia, preguem a palavra, amem a palavra, preguem, ensine, porque o Espírito Santo faz a obra nisso. E que os membros da igreja venham honrar os pastores que fazem isso. Venham honrar e orar para que a igreja se levante, porque eu estou convicto de que a nossa denominação, as nossas igrejas vão levantar quando bons pastores forem formados, abrirem a Bíblia e manejar bem a palavra da verdade. Termino aqui minha primeira fala. Tá? Vocês estão liberados. Eu não sei se agora tem pergunta e resposta agora, irmã Ana, ou se é depois. Pode ser agora? Se alguém tiver uma pergunta para me fazer, eu estou disposto a responder. Se eu souber. Se eu não souber, outros pastores respondem por mim.